é a minha paixão mesmo, ok? E o intuito aqui do nosso programa, do nosso Mastermind, do Reprograma, é trazer insights para que a gente possa crescer junto, não é só trazer informação, porque a informação sozinha não é poder, né? É um entulho que pode gerar muita frustração. Agora que tem, quando a gente coloca esse em ação, isso faz muita diferença na nossa vida. Gente, para quem não está habituado, esse projeto ele é muito maravilhoso e para você ter uma noção, o investimento dele seria mais ou menos uns de 3 a 5 mil reais para poder participar com esses grandes líderes maravilhosos. Ok? Então, valorizem, seja muito grato, porque realmente é uma oportunidade na nossa vida. Poder da ação. Faça sua vida ideal sair do papel, conquiste seus sonhos em 6 meses. Tem poder quem age. Nós começamos aqui com o primeiro capítulo, né, com o Coutinho, grande líder aqui, fazendo a explanação, o acorde e o haja. E hoje a gente vai falar sobre dois pontos dos dois capítulos, são o 3 e o 4, que é autorresponsabilidade e foco. Para vocês terem uma ideia, esses dois temas de tão importantes geraram dois livros independentes, que é o autorresponsabilidade, que já foi falado, e o foco. Autorresponsabilidade, ele é a primeira base para a mudança de qualquer área da nossa vida, tá? Autorresponsabilidade é assumir a autonomia pela vida, pelas nossas ações, reações, decisões, consequências e resultados, ok? É de suma importância em todas as áreas da vida. Então a gente já vai começar com um exercício muito importante, tá? Mas ele é legal se você fizer sem pensar muito. Você tem que já responder já de cara, beleza? Então, ele funciona dessa forma aqui. De 0 a 10, o quanto você se sente, ok? Se sente responsável pela sua vida. De 0 a 10, dê a nota aí. 100% responsável pelas suas ações, escolhas, decisões e resultados da sua vida atual. De 0 a 10. Coloca aí. Se você não tem papel, pode fazer na mente mesmo e a gente vai trazer aqui no final, tá? No acorde, que foi o primeiro capítulo que foi colocado, ele traz ali nas primeiras palavras que é a avaliação da nossa vida, que ela vem antes dessa autorresponsabilidade, é uma avaliação profunda do momento que nós estamos. A nossa vida tá boa? Pode ir colocando, se quiser colocar no chat aqui, fica à vontade, tá bom? A nossa vida tá boa, minha saúde tá boa, minha vida profissional, meu relacionamento tá bom? Não, não está. Aí vai entrar a autorresponsabilidade. A gente vai passar um pouco mais rápido por aqui, porque já foi falado, né, que foi o primeiro livro, eu não participei, mas ele tem alguns insights muito bacanas, tá? E para você ter uma ideia, não existe sucesso sem autorresponsabilidade. Não existe liderança sem autorresponsabilidade. E por incrível que pareça, falando de saúde mental, tem pessoas que não conseguem se curar de doenças físicas por questão da falta da autorresponsabilidade, tá? E é engraçado que até o autor coloca aqui que lá no Adão e Eva, né, quando Deus chega para Adão ali, Adão, né, falei para não comer e tal. Aí ele fala assim: "Não, a mulher que tu me destes me enganou", né? Uma simples questão ali, pô, desculpa, errei, falha minha, né? Me perdoe. Não, a mulher que tu me destes me enganou. Então, resumindo, a culpa não é minha. Então, isso é muito, infelizmente, natural do ser humano. A culpa é do pai, a culpa da nossa vida é da mãe, dos ex-maridos, em casos até filhos, e pessoas que têm esse direcionamento, por isso que eu trouxe esse exercício de avaliação da nossa autorresponsabilidade, traz grandes sofrimentos e impede de trazer essa transformação. E como que a gente, para a gente já finalizar essa parte da autorresponsabilidade, como que a gente vence a questão da autorresponsabilidade? Aplicando as leis da autorresponsabilidade, que são não criticar,
não reclamar, não buscar culpados, não se fazer de vítima, não justificar seus erros, não julgar. Esses seis, só a aplicação dessas seis leis já traz uma transformação de vida, que apesar de tão simples, não é fácil, tá? Porque tem um hábito. Você já conhece pessoas que reclamam de tudo, né? Por exemplo, eu conheço pessoas que reclamam há 40 anos da mesma coisa, não é brincadeira, da mesma coisa, do mesmo problema, sem uma ação de mudança. E quem fica, segundo estudiosos aqui, sobre frequência vibracional, perto de uma pessoa que reclama durante 30 minutos, é preciso de 5 horas para que ela retorne à sua frequência vibracional normal. Olha o problema que é ficar perto de pessoas que reclamam. A gente baixa a nossa vibração, tá? E outras questões aqui, tá? Então, essa primeira parte é a reflexão sobre autorresponsabilidade, tá? Nós já vamos aplicar aqui o resultado da nossa avaliação sobre autorresponsabilidade. E aí o foco, né? Para algumas pessoas, que é o segundo tópico aqui do capítulo 4, né? Foque. Algumas pessoas acham que foco significa apenas dizer sim para aquilo que a gente quer. E não é só isso, é a gente dizer não para muitas outras coisas. É a gente selecionar o que a gente coloca a nossa energia dia a dia. Para mim, a minha definição de foco é literalmente sacrificar algumas coisas menos importantes no momento, sacrificar literalmente algumas coisas, ambientes, até mesmo relacionamentos por um tempo para empregarmos a energia naquilo que a gente quer. Tá? O autor, e eu sou defensor dessa tese, ele traz que nós podemos ter uma vida abundante em todas as áreas. E eu já conheci grandes gurus que dizem que não. Tá? Quero até trazer aqui para os nossos líderes. Já vi gurus que até pegou uma fala minha dentro do meu programa que chama de saúde mental, que chama Processo Transformacional e Equilíbrio para a Vida. Um rapaz, um grande guru, um cara muito bem financeiramente. Ele falou que, meu, que besteira, isso não existe, tem que focar só no financeiro, o resto não importa. E pra você ver como existe o poder da palavra, né? Poucos dias depois, ele sofre de obesidade, sobrepeso, ele teve um infarto com menos de 50 anos. Não morreu, mas aconteceu, né? Então, vou trazer aqui para os nossos líderes. Será que é possível ter uma vida abundante, ter prosperidade em todas as áreas? Né? O autor aqui, ele traz que sim, e eu acredito também, né? Aí vem os ditos populares: sorte no jogo, azar no amor, dinheiro, espiritualidade. Mais fácil, né? Um camelo entrar, passar por buraco da agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Quem cuida do corpo porque está vazio da alma, e por incrível que pareça, gente, a repetição são paradigmas que a gente vai criando na nossa vida e depois é muito difícil romper esses paradigmas, tá? E sempre no sentido de trazer clareza, o que te distrai do seu foco? O que me distrai do meu foco? Eu estou trabalhando para tentar eliminar da minha vida, por exemplo, às vezes eu gosto de assistir uma TV, um esporte, acompanhar ali esportes e redes sociais. Eu me pego ali seguindo coisas que eu gosto, e isso pode trazer aí muita distração do seu foco. O que tira o seu foco no dia a dia? Tá? E quem tira o seu foco no dia a dia? Esse aqui é muito difícil e é uma coisa que traz muita resistência. Por quê? Porque quem cuida de todos não tem tempo para cuidar de si. Se a gente cuida de nós como a gente deveria, do parceiro, da parceira e dos nossos filhos, da vida profissional, sobra muito pouco tempo para cuidar de outras pessoas. Então, já começa uma autoavaliação ali. Eu estou cuidando de mim como eu deveria? Eu estou cuidando dos meus como deveria? Estou cuidando dos meus negócios? Por que estou dando tanto tempo de cuidar de outras pessoas?
tá? Então, como que a gente ajuda as pessoas de verdade? Não precisando de ajuda de ninguém. Então, quando a gente trabalha nossa saúde mental, física, longevidade, você já está ajudando muita gente. Então, como diz aqui, são todas pessoas super bem-sucedidas, então a frase não cabe, né? Mas como que ajuda a gente? Ajuda as pessoas pobres, não sendo um deles. Né? Então aqui já começa a ajudar, não, né? Não sendo um deles, a gente já traz aí, a gente já está ajudando. Né? O autor ele traz um insight muito poderoso que se a gente trabalhasse com foco, estudando 1 hora por dia, dentro da nossa área de atuação, seja venda, seja empreendedorismo, seja qualquer área, se a gente estudasse 1 hora por dia com foco todos os dias, em 5 anos, a gente estaria ganhando, por exemplo, começando com R$ 5.000. Se a gente aplicasse essa técnica, a gente estaria ganhando em 5 anos, em média, de R$ 40.000. Tá? Só para você ver o poder do foco dentro, por exemplo, da vida profissional, todos os dias. Ele trouxe um insight aqui que, para mim, foi muito importante, que eu quero aplicar, que é a rotina da excelência. Rotina é o que a gente faz todos os dias, porque nós somos o que fazemos repetidamente. Ele traz a agenda da vida extraordinária, a agenda da vida abundante, que é a gente realmente planejar o nosso dia com foco naquilo que é mais importante e a gente estar reavaliando essa produtividade do que foi feito, do que a gente pode melhorar todos os dias. E aquilo vai ficar muito simples, por exemplo, para quem trabalha com mentor, para passar para o mentor aonde ele pode melhorar. Então, por exemplo, pô, quanto tempo eu passo dentro do meu negócio, prospectando, apresentando, falando, divulgando. Então, isso, para quem trabalha com mentor, fica muito fácil dele trazer o ponto de melhora. Quando a gente não tem esses dados, fica muito difícil para, por exemplo, uma pessoa apontar aonde a gente pode melhorar ou ainda que a gente está errando, tá? E esse foi um ponto muito legal que eu quero aplicar na minha vida. E ele traz sobre 3 focos, né? O foco visionário é saber com clareza aquilo que você quer. Parece simples, mas apenas 5% das pessoas sabe com clareza o que quer para a vida. 5%, tá? E aí ele vai trazer, por exemplo, não existe foco, né, o visionário, sem essa clareza do futuro de onde você quer chegar, ok? Aí ele traz o foco comportamental, que são 3 canais de divisão. A comunicação, que é escrever, falar e relacionar com pessoas que têm a mesma visão, por exemplo, aqui no nosso Mastermind. São pessoas que sabem o que quer, são pessoas que estão focadas, e você falar, escrever sobre isso vai fortalecer o seu foco. Pensamento. Como imagina a sua alma assim é? Ler, ouvir, seguir, né, nas redes sociais, na internet, se alimentar literalmente daquilo que você espera. Né? Terceiro, sentimento, que aqui é onde muitas pessoas acabaram se frustrando com, por exemplo, a lei da atração. Ela tem a ideia, ela tem o pensamento, mas ela não traz o sentimento, que é o sentimento que vai impactar o nosso inconsciente ou subconsciente, como as pessoas falam, que esse inconsciente que é o que determina a nossa vida, e ele traz aqui algo maravilhoso que é o ensaio mental. Por quê? Porque o cérebro não sabe a diferença sobre a imagem, o pensamento e realidade. Por exemplo, né, o grande questão da visualização é sentir-se de posse daquilo que você espera. Tem pessoas que trazem essa frase, fingir até se tornar realidade. É o ser antes do ter. Grandes atletas e artistas, eles fazem o processo antes da realização do seu jogo, de entrar em cena. Isso ele traz um poder muito grande dentro da alta performance. Com todo respeito, né, ele é um coach, ele trouxe aqui, eu quero colocar mais um insight aqui que é muito importante, tá? Que ficou de fora, acredito que venha no próximo livro ou está no foco que eu ainda não li, que é a fisiologia.
é a postura, é a postura de comando, de governo, né? Tem pessoas que falam que é a postura do super-homem, da Mulher Maravilha, de você fazer esse ensaio mental numa postura realmente de poder, porque hoje o corpo ele domina sobre a mente, domina sobre o corpo, mas o corpo influencia a mente e o corpo e a mente eles andam integralmente, integrados, tá? Não existe separação. E a gente vê muito, por exemplo, do nosso líder aqui, o grande Oliver, quando ele está numa postura, né, ali nos podcasts, ele está em palestras, pode ver, eu acompanho ele há 15 anos ali, ele tem toda uma postura, ele fala diferente, suas roupas são diferentes, a questão como ele se coloca, você pode ver que ele tem toda uma autoridade de poder, e quando ele está mais na boa, você pode ver que ele traz ali um ar muito, com muita propriedade, naturalidade, né? Ele consegue lidar com todos os níveis de pessoas. Mas quando ele está ali exercendo o poder de liderança, e observa isso nos grandes líderes, Lino Barbosa e de outras áreas também, essa questão da postura. Né? E aí, para a gente finalizar aqui, ele traz um exercício muito poderoso, ele não, né? Tem um exercício muito poderoso que é a visualização, somando tudo isso que eu falei em 18 segundos. Né? Você focar numa imagem, nessa posição de comando, de postura sobre aquilo que você quer. E você vai ver que tem uma certa dificuldade, porque a nossa mente é um turbilhão. Focar ali 18 segundos especificamente sobre o que a gente quer não é tão simples. E apesar de tudo isso ser maravilhoso, nada existe sem foco consistente, que é a consistência que vai trazer aí a realização. É fazer isso, tudo isso, até que se torne realidade, até que aquilo se manifeste nas nossas vidas. Ele traz também aqui rapidamente a regra 10-90, que é a gente não tem controle sobre 10% do que nos acontece. Só que nós temos controle sobre os 90%, que é a reação daquilo que nos acontece. Não é o que acontece que é o mais importante, e sim o que fazemos com o que nos acontece, tá? Então é isso que faz toda a diferença. Ele traz também modelos de depressão e ansiedade e modelo de sucesso. O que que é um? Depressão é o passado, ansiedade é focar só no futuro e onde está o poder é o modelo de sucesso, que é o foco no presente, que é isso que vai trazer a realização. Tem poder quem age, mais poder ainda quem age certo. É a grande frase aí do Paulo Vieira. E agora quero aqui chamar os nossos grandes líderes para estar entrando nessa mesa, né, e trazer essa enquete, porque se eles acreditam que é possível ter aí a nossa vida abundante em todas as áreas, né, em várias áreas, e qual é a percepção e como eles querem, eles vão aplicar esses insights desse livro tão maravilhoso. Acho que está abrindo aqui. O grande líder, Jota. Eu conheço o José, da época que ele era José Robertas, meu amigo aqui, cara. Ele era, agora é o nome artístico. Pô, me perdoa, que acho que mudou, né, cara? Numerologia, não sei, tem aquelas, né? A Dani aqui, grande coach, grande líder, Praxedes, estava ostentando aí há tempos atrás no Caribe, morri de inveja. Pô, falei, caramba, pô. E nosso grande líder, Oliver Daniel. Cara, muito, o quanto muito valiosa sua, o que você, a maneira que você trouxe esse contexto todo aqui desses dois temas, tá? Você pontuou, quero primeiro te parabenizar, aí, você pontuou pontos realmente bem valiosos, né, com relação a esses dois pontos. Muito bom. Mas Eu vou até puxar o barco aqui, já que eu comecei a falar, pode? deve, Opa, manda ver. deve. Cara, essa questão do foco é uma coisa que neste momento da minha vida é uma coisa que está fazendo, é um ponto de atenção que eu tenho trazido para a minha vida, né? Porque a nossa vida tem tantas distrações hoje em dia, né? Nós temos tantas opções de distração,
Não só com internet, mas às vezes a gente foca, a gente acaba se distraindo com a internet também, mas a gente acaba se distraindo com tantas outras coisas, né? Porque a vida de hoje era diferente do passado. Antigamente a gente tinha poucos recursos, né? Quando eu penso na época do meu pai, meu, não tinha, ele não ia no cinema, não tinha McDonald's, quer dizer, tinha tão pouca coisa, né, no cotidiano da pessoa, a vida era tão simples que dava para focar naquilo que realmente a pessoa que importava. Hoje nós temos tanta coisa, você faz academia, você tem terapia, você tem não sei o quê, você tem tanta coisa para fazer num dia que quando você vê, você não foca no que é importante. Não que as outras coisas não sejam importantes, como você colocou aqui, né? Mas na verdade é importante sacrificar coisas que são menos importantes. E essa frase do Steve Jobs que está no livro é bem legal. Ele fala, né? Ele fala sobre a questão do foco. Ele fala, a questão do foco não é você dizer sim, né? Para tudo aquilo que está no sentido daquilo que você quer. Na verdade, o foco é você dizer não para várias boas ideias, coisas que estão acontecendo e focar naquela que realmente você acredita. Porque às vezes acontece tanta coisa no mesmo sentido, né, que você vai dizendo sim para tudo. Porque não, vai me ajudar, vai me ajudar. E na verdade não vai, né? Na verdade acaba tirando o nosso foco. E isso foi uma das coisas que eu tenho feito, para mim, eu tenho limpado o meu dia, isso como ação e testemunho meu aqui. Eu dei uma limpada no meu dia. Falei, cara, eu tô gastando tempo onde? Onde eu tô colocando a minha energia? Nisso, 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 nisso. Tirei algumas coisas, diminuí outras, para que eu tivesse tempo com qualidade, tempo, né, com qualidade, com foco nas coisas que realmente importam. É muito interessante, às vezes, né, eu falo com bastante gente todos os dias, é muito interessante quando você fala com alguém e a pessoa sempre está com pressa. Tem gente que sempre, posso falar com você depois? Não, chegou alguém aqui. Não, posso depois, podemos falar mais sobre isso. Você percebe que a pessoa está, na verdade, isso para mim é totalmente fora de foco. Por quê? Porque você não dá importância para aquele momento que está acontecendo ali. Você não dá importância no agora, você tenta fazer tanta coisa junto que não, não sei, sim, acho que cada um, mas na minha opinião, eu preferi limpar meu dia e focar nas coisas que realmente importam. Eu me recordo de quando eu iniciei o negócio, naquela época, eu era solteiro, tinha 23 anos, eu não queria nem namorar, né? Você citou sobre relacionamento, eu não queria nem namorar. Porque eu estava tão focado no negócio que eu não queria relacionamento na vida. Naquele momento, eu não queria nenhum tipo de relacionamento. Por quê? Porque eu queria estar com a mente sã e disponível para concluir aquele processo. Eu fui até Safira, assim, né? E foi que foi, porque não tinha. Eliminei o máximo de distrações possíveis. E finalizando, a, a minha visão, minha ótica sobre, principalmente sobre isso, essa clareza do propósito. Isso é um outro ponto, cara, tão importante. Eu sempre fui o cara que fiz mapa o meu plano de metas todo final de ano. Eu sempre fui esse cara, sempre fiz. Mas este ano eu modifiquei um pouco. Eu deixei ele mais vivo durante o processo do ano. Eu abro o meu mapa dos sonhos, o meu segundo monitor aqui, todo dia. Todo dia eu abro, leio ele. Não é uma coisa que está na parede, não é uma coisa que está agora. Eu leio ele, falo, cara, isso. Tá muito claro para onde eu estou indo, sabe? Tá muito claro para mim para onde eu estou indo. E é legal o tipo de energia que isso proporciona. Porque quando você tem a clareza de para onde você está indo, meu, isso, pelo menos para mim, traz uma motivação por saber para onde está indo. Cara, eu estou indo para esse lugar aqui. Isso traz um gás que, putz.
Eu acho fantástico, impressionante. Está me ajudando muito. Maravilha. E o próximo, você acha possível aí é, ter uma abundância em todas as áreas? Ou você acha que não? Grande JR, José Roberto. Opa, bom dia. Fica à vontade, Mário. Não tem problema como é chamado, não. Bom dia a todos, que legal. Se é possível ter abundância em todas as áreas, assim, muitas discussões, né? Muito bate-papo que eu tive com o Oliver, a gente falava muito sobre isso. Uma das coisas que a gente conversou foi que, eu trouxe também para esses tempos atrás aqui para o nosso bate-papo aqui, né? As pessoas, eu percebo que não existe uma divisão entre a vida financeira, entre a vida amorosa, entre todas as, né, a nossa saúde física, enfim, a saúde. Ela existe uma divisão de nome, mas nós somos a mesma pessoa em todas elas, né? É como dizia, se você tenta mudar de cidade porque aquela cidade não está boa e você vai para uma outra cidade porque aquela lá tem problema, você está levando o problema, né? Uma vez até numa circunstância com a minha filha, por causa de uma questão de eleição, ela falou: vou mudar do Brasil. Isso aqui não presta, e não sei o quê. Eu falei: mas você vai junto? Ela ficou me olhando como assim? Mãe, você vai junto? Lógico que eu vou junto. Eu falei assim: então você vai levar o problema. Eu falei, tem gente ficando rico com o governo que nós temos e tem gente ficando pobre com o governo que nós temos. Você vai ficar do lado de qual? E lá também é onde você pensa em morar. Tem gente ficando rico com o governo que está lá e tem gente ficando pobre com o governo que está lá. Então, em resposta ao que você está dizendo, nós levamos quem nós somos para todas as áreas da nossa vida. E se você tem uma mente próspera, você não tem uma mente próspera só no lado financeiro, ou só no lado amoroso, ou só no lado que quer que seja, né? Agora, claro que sim, existe o descuido, eu penso, né? Como você estava falando daquela exemplo que você deu daquela pessoa que não, o negócio é ficar rico, o negócio é ganhar dinheiro, né? Como você falou, e de repente ele estava lá com a saúde indo para o, né? Então ele era rico na questão dessa parte. Então, ele pode, mas ele não sabe fazer isso. Então, eu penso que sim, é, é muito possível que a gente possa se tornar próspero, vamos dizer assim, em todas as áreas da nossa vida. Mas é preciso saber também. Uma coisa curiosa que eu vejo é que a gente, principalmente aqui no Brasil, a gente não tem aprofundado e o nosso trabalho juntos aqui, ele ajuda muito nisso, e principalmente a nossa profissão como network, ela é incrível para isso, é trabalhar relacionamentos. Poxa, se você perceber, a maior parte dos casais que estão juntos, a maior parte, pode perceber, a maior parte dos casais que estão juntos estão por inércia. Eles não estão juntos porque se amam e são felizes. Eles estão juntos porque estão juntos, porque tem filho, porque tem compromisso financeiro, ou porque não tem para onde ir, ou porque um depende do outro. Mas cadê a felicidade no meio disso? Então, que riqueza que é essa? Não existe até se separar, até aquilo não ser mais bom, né? Então, eu penso que em todas as áreas da nossa vida, às vezes a gente, como você falou, dedicar 1 hora por dia estudando uma determinada coisa e em 5 anos nós nos tornamos ricos nela, ou nos tornamos prósperos nela. Legal, em uma coisa, e as outras? Então, embora nós sejamos os mesmos dentro, mas se a gente não aplica as mesmas, é, as mesmas metodologias para que a gente possa ser próspero nas outras áreas, nós vamos ser pobres em algumas delas, sim. Né? Nós vamos ser escassos em algumas delas, seja no relacionamento, ou seja na vida financeira, o que quer que seja. Por exemplo, dizem que a Índia é o lugar onde mais se tem o desenvolvimento espiritual. Mas dizem, né? Eu não tenho todos os dados aqui, tá? Eu tô no dizem aqui, ah, mas dizem também que é um dos lugares que menos tem comparado, né, a um desenvolvimento financeiro. Por quê? Porque dedica muito tempo a uma área
e pouca outra. Então, é possível, e principalmente aquele que consegue prosperidade em uma área, ele conseguiria em todas, se ele aplicasse o mesmo método de desenvolvimento, né? Oliver. Eu acho bem legal o que você disse aí, e só fazendo um parênteses, eu acho que quem não consegue ter um equilíbrio entre essas áreas é porque tem a crença limitante de que não pode ser ter tudo. Porque tem gente que tem essa frase como Sim, parte. verdade. Não se pode ter tudo, né? É. Quem carrega isso Como é não que é aquela consegue. frase? É aquela frase lá, sorte no amor, Azar no, é, sorte no jogo, azar no amor. isso. Já é, é um paradigma que já nasce nas brincadeiras, né? Uma Sim. mais forte, que é bem difícil de trabalhar, é mais difícil um camelo. Eu trabalhei tanto que é difícil de falar, entrar passar na agulha do que o rico entrar no céu. Esse aqui é um muito que eu trabalhei tanto que é até difícil eu repetir essa frase, mas ele é bem difícil de se tirar esse conceito. A gente estava falando um pouquinho aqui, até fiz uma anotação que você falou, né? Existe alguns estudos que eu estou fazendo aqui em relação a foco. O Oliver repetiu isso também, e eu acho Ô, que é bem Jota, válido. só para gente não perder esse raciocínio, quando foi dito isso, né, sobre o camelo passar no fundo da agulha, ele estava falando de salvação. E a salvação realmente é tanto que ele conclui, às vezes conclui dizendo assim, meu amigo, porque só Deus é que faz a salvação. Então não está na nossa mão. Então passar o camelo no fundo da agulha e um rico entrar no céu, quem decide isso? Deus. Deus é que decide. Então não está na nossa mão. Não é nem para a gente perder tempo com isso, entre aspas, né? Porque está na mão de Deus. E aí, Jota, o que é que a gente vai fazer se está na mão de Deus? Né? Então as pessoas levam para tudo, assim, não, eu vou ser rico, não, senão eu não entro no céu. Não, Deus não está dizendo isso. Ele está dizendo que o nível de dificuldade, tá certo? E quem decide a salvação é ele, está na mão dele, certo? Então, assim, eu posso falar de mil coisas da Bíblia que desde 13 anos que eu leio, mas quando é o assunto salvação, eu nunca discuto, porque isso aí não está na nossa mão, está na mão de Deus. Quem ele vai levar é ele que vai decidir e acabou. Só assim para a gente não perder essa linha aí, senão a gente fica com essa crença boba levando para todas as áreas da vida. Não, se eu for rico, e o que é a riqueza? Aí já vai para o que é riqueza. E o que é, sim, o que tipo. Então, mas Deus estava falando da salvação que está na mão dele, só isso, só um detalhe. Só fechando uma coisa aqui que até você comentou, Mário, o Oliver também falou, e só algo que eu anotei aqui, achei importante. A questão do foco, né? E das escolhas das coisas. É, e hoje em dia, muita gente escolhe usar o tempo em redes sociais, né? E em séries, filmes, isso e aquilo, e coisas que mexem até na nossa energia de uma maneira que eu gostei daquilo que você falou, né? Caramba, meu, meia hora, 5 horas para recuperar, meia hora de reclamação, 5 horas. Eu não gosto de gente reclamando do meu lado. Não gosto, não gosto. Eu corro, né? E isso me irrita. E agora eu acho que eu entendo um pouco o porquê, né? Acho que meia hora vai me dar um trabalho de 5 horas, né? Eu gostei. Mas ele diz o seguinte, né? Num trabalho que estava vendo aqui, filosófico, né, que diz o seguinte, que quando você escolhe ah, alguma coisa, né, que não é importante para o seu desenvolvimento ou talvez prejudicial, essa escolha de dedicação do seu tempo àquilo está automaticamente roubando o tempo que você dedicaria em alguma coisa para o seu desenvolvimento. Então, quando você tem essa visão que, você escolhe brincar aqui só, né, um carro todo ferrado, ou você quer um carro novinho, ou é um, ou é outro, ou você escolhe algo que te faça crescer, ou você escolhe algo que não vai deixar você crescer. Quando você consegue ter a consciência de que aquilo não vai deixar você crescer, talvez você tenha mais clareza nas escolhas, né? E mais clareza no foco. Mas é isso aí. Bora lá. Dani, Valeu. você como uma grande mulher e líder, além disso, se é possível ou não ter essa abundância em todas as áreas,
qual a percepção que você trouxe do livro e como você pretende aplicar sendo uma pessoa aí de tanto potencial? Perfeito. Bom dia, pessoal. Então, quando você foi falando, não vou nem entrar na área do Jota, porque senão, né, Jota, meu tempo vai embora, tá? Porque essa questão da abundância, tem uma frase do Osho, indiano, né, Jota, que é assim. Falei que não ia entrar, mas entrei. Viu, né? O ser humano é igual à água do mar, é salgado em todo lugar. O ser humano é igual à água do mar, é salgado em todo lugar. Então, eu acredito também, em relação à mudança, muito do que o Jota falou. A gente pode pisar na bola em relação a conseguir ser próximo numa área e na outra não, dependendo do sabotador que a gente tem, como o Oliver bem pontuou. Concordo. E por que a gente faz isso? Porque a gente faz anacronismo. O que é anacronismo? É o que o Giovanni falou. A gente pega algo que foi uma sabedoria 2.000 anos atrás e quer traduzir igualmente hoje. Não existe isso. Da mesma forma que coisas que a gente fala hoje, daqui 50 anos, elas cabem dentro do contexto histórico agora. Não daqui 50, 100 anos. E a gente perpetua isso, né? No inconsciente coletivo, vai compartilhando para nossa família, para todo mundo, e é um perigo. Por isso que a leitura é tão importante, porque ajuda a gente a amadurecer e não cair nisso. Tá? Então, em relação à abastança, sim, o ser humano é igual a água do mar, é salgado em todo lugar. Que eu faço numa, eu faço em todas. Acredito piamente. Tá? Agora, em relação a foco, em relação ao que eu acredito, vocês foram falando, veio uma frase na minha mente. Eu, como única mulher aqui, tenho que falar. Gente, é assim, ó, é simples. Eu já falei isso no Mastermind, tá? Eu já falei isso no Mastermind e eu vou repetir aqui. Algum de vocês, por exemplo, eu tenho que viajar amanhã. Alguém pode ter acontecido, pode, tá? Mas é raro. Quando vocês viajam para qualquer compromisso, alguém pergunta para vocês, ué, mas quem vai ficar com a tua filha? Como que você faz com a tua filha? Tá, mas você. A lá, Lulis. E tua casa, como vai ficar? Eu não sei se vocês sabem, mas para nós isso é recorrente. A carinha do Jota. Jota é assim. É como se sobre o homem não tivesse essa responsabilidade. Isso facilita o foco? Muito. Eu estou falando do mundo real. Uma coisa é o que a gente coloca como ideal, e a outra coisa é o mundo real. E não é somente a cobrança que as pessoas fazem em nós mulheres. Sobre para você sair, você tem que deixar tudo organizado. Não é só isso. Aqui nós fazemos, porque a gente está nesse mundo que faz a cobrança. Então a gente acaba pegando isso para nós. Isso dificulta eu simplesmente falar, agora eu vou fazer isso e vou focar, porque para mim, foco, para ficar mais fácil eu fazer o que precisa ser feito, eu coloco ela numa frase só. Foco é a minha habilidade em dizer não. Olha só. Por quê? Porque são pedidos a todo momento. Tá? Então, primeira coisa que eu quero falar é que sim, isso não é mimimi, isso não é justificar, isso é fato. Para nós, tem uma demanda maior, tanto externa como interna. A gente se cobra no sentido de ter que deixar tudo organizado. O Bissau é um grande parceiro. Quando eu saio, eu posso esquecer tudo. Quando eu saio. Mas antes de eu sair, eu falo, eu preciso deixar tudo organizado. Ele não, e isso é do homem, é mais tranquilo para eles saírem, e isso atrapalha muito. Mulheres, vocês concordam? Eu não sei se os homens conseguem entender o que eu estou falando ou sentir. Por quê? Porque vocês são homens, nós somos mulheres. A gente pode imaginar o que passa na cabeça de vocês, mas a gente não sabe. E o inverso também. Tá? E quando fala assim, Dani, pega, vai e foca.
Lembra, gente, e em relação a tudo, até mesmo em relação a dinheiro. Faz 50 anos que nós mulheres podemos ter o nosso CPF sem ter que pedir permissão. A gente pode multiplicar o dinheiro. Então, faz diferença? Faz. O jeito que a gente absorve, o que a gente tem que amadurecer é muito mais do que os homens, porque para eles é mais tranquilo. Eles já fazem isso há muito tempo. Eles já multiplicam o dinheiro. Eles já. Eu lembro que nos Estados Unidos, eu acho que eu já falei isso para vocês. As mulheres, por volta de 1850, puderam estudar, mas elas puderam receber do trabalho delas, ela fez faculdade, foi permitido, mas elas puderam receber sem ter que pedir autorização 100 anos depois, 1950, antes tinha que pedir autorização. Então, posto tudo isso aqui, ó, em cima da mesa, e eu entendendo que eu não posso me comparar à liberdade que o Jota tem, porque é diferente, tanto da pressão externa como eu comigo, porque eu acho que eu tenho que servir e cuidar da família toda. Por exemplo, essa semana eu fiquei, só essa noite que não, dormindo com meu pai no hospital, percebe? Por quê? Porque tenho que cuidar. Isso atrapalha ao longo do dia? Atrapalha, lógico, tá? Mas posto tudo isso em mesa, mostrando que o nosso bem-estar é diferente do bem-estar masculino, o que que eu comecei a fazer faz um mês, Mário, e que tem me ajudado muito e tem a ver com autorresponsabilidade, tem a ver com foco. Eu acrescentei algo na minha agenda, mudei, na verdade, eu dividi ela em três, para me ajudar no dizer não. Primeiro é assim, ó, eu separo entre ações que levam a crescimento, ações que mantêm, ou seja, manutenção, o que eu tenho, e o que é delegável. E todo dia, gente, é libertador, é incrível, ajuda muito a gente a se podar mais, porque nós nos podamos, tá? E do que é crescimento, obrigatoriamente eu tenho que fazer três coisas ao longo do dia. E se rodou tudo e eu não consigo fazer outras coisas? Sempre acontece, porque a vida acontece, tá? Eu vou dar prioridade ao que é crescimento, porque a manutenção, se eu falhar um dia, o mundo não vai cair. A casa só vai ficar suja, vai chegar a gente aqui, vai ver a casa suja, mas eu não morro, eu não deixo de crescer. Então, para mim, o que tem feito sentido é isso. E como eu faltei semana passada, só uma frase. Ainda está reverberando em mim, mas é para acontecer isso mesmo, viu, gente? A gente acabou um livro, vai para outro, esquece. Não. Agora que está fazendo sentido mais ainda o livro anterior, Segredos de uma Mente Milionária. Então, só para não esquecer, isso daqui é uma continuidade, tá bom? Ontem, pessoal, nós estávamos conversando coisas que nós estamos ainda reavaliando e falando, caraca, olha que pensamento de escassez. Então, não esqueçam de tudo que está vindo, porque a gente vai lendo outro livro, e na verdade a gente vai construindo mais bagagem, e isso leva a gente a ter mais discernimento. Maravilha! O que seria dos homens sem as mulheres, né? Nem nasceria. Maravilha! E agora fazendo uma ponte, né, sobre aquele exercício, né? Todos nós trabalhamos com venda de alguma forma. É a razão, por exemplo, a autorresponsabilidade de muitas pessoas não quererem empreender. Por exemplo, se você, nesse ambiente, foi uma nota alta, óbvio, sobre autorresponsabilidade, mas no ambiente normal, não é. Ah, não, aí vai vir as justificativas, e é a razão de muitas pessoas não quererem empreender. Porque se eu empreender e não dar certo, a responsabilidade é minha. E é mais fácil eu culpar. Olha que como e às vezes inconscientemente, ela não vai. Você pode ver, na hora da frase, depende de você. Ela fala assim, nossa, tem gente até brinca. Tava lindo o projeto, mas depende de mim, esse é o problema. Tá? Agora eu gostaria aí da participação, né, do pessoal aqui. Eu queria que vocês Não, participassem tem mesmo tem um para projeto agora. trazer. Tem um projeto Oi? ainda. Oh, perdão, Prachetes, perdão.
Perdoa, perdoa. Rapaz, mas já tá tão perfeito aqui, a gente podia até ir pro pessoal mesmo, tá tranquilo. A minha fala aqui é Perdão. só uma. Nossa, perdão. Gente, anota essas coisas aí no coração, não anota só aí no papel, não, gente. Começa a viver isso aí. Só isso. Sabe, porque a gente pega aqui tanto insight, eu já anotei aqui, ó, acho que a terceira ou quarta folha aqui, olha. Certo? Eu digo assim, rapaz, a gente tem que dizer sim para isso aqui. É muito rico. A gente passa a ter outro rendimento em todas as áreas, com Deus, com a família, no trabalho, com os amigos. É tudo aqui na mente, né? Essa coisa, Dani, de tu falar, rapaz, tem que aprender a dizer não. É muito forte dizer não. Certo? Tem que aprender, gente. Porque senão a gente se anula. Eu me lembro de um presidente americano que ele falava assim: se você quiser saber o segredo do sucesso, eu não sei, mas o do fracasso é agradar todo mundo. Quem quer agradar todo mundo se anula e vai ser fracassado. Então, o poder de dizer não, certo? Aí você começa a ter clareza, como o Oliver falou, começa a ter foco, certo? E aí eu quero só uma pergunta para vocês aqui, dentro disso tudo, eles, ó, com 10 anos eu queria uma coisa, com 20 eu queria outra, com 30 eu queria outra, com 40 eu queria outra, com 50 eu queria outra. A pergunta é, o que é que você quer hoje? Essa é uma grande pergunta. Certo? Nessa caminhada, será que você deixou para trás a vida espiritual? Será que você deixou para trás a parte de cuidar do seu corpo? Será que você deixou para trás alguma coisa? Tem muita gente aqui que ainda tem que resolver a vida financeira. Eu acho que é a grande maioria aqui. Pegaram experiência em várias áreas, tá certo? Criaram filhos, foram boas esposas, foram bons maridos, tá certo? Os filhos já estão criados, mas não se realizaram porque se anularam para cuidar da família. Mas eu quero dizer para você, eu vi uns comentários esses dias que o número um eu vi num podcast da empresa, certo? Que o número um do Japão, de uma empresa que está em 160 países do mundo, o antigão lá tem 90 anos de idade. Quer dizer, um cara desse construiu um império gigantesco nessa empresa. O cara tá 90 e ainda está vivendo lá, né? Aproveitando a vida. Então, daqui para 100 anos, você vai conseguir tudo que você quer. Pronto. Então, bota no papel, certo? Tira de 2 a 5 anos para focar. Em qualquer área da sua vida, você vai ser excelente. Não precisa esquecer tudo, porque 24 horas é muito tempo. Só isso. Grande, grande Praxedes. Viu? De novo, perdão aqui por, tá? Mas vamos lá, queria a participação das pessoas. Então, bem direto mesmo. Qual a percepção que você teve daqui do foco e da autorresponsabilidade e como você pretende aplicar, deixando aqui as histórias e as justificativas. Direto, qual foi a percepção e como você pretende aplicar? Vamos lá. Gostaria que você já se colocasse, abrisse o microfone e já falasse para a gente não precisar chamar, às vezes a pessoa não quer participar. Vamos lá, um por vez, calma, gente. Bom Bom dia, dia, Mário. bom dia. Tem que dar valor mesmo a esse espaço, como você falou, que se a gente fosse pagar de 3 a 5 mil reais. E a nota que eu me dou é 9. E eu vejo assim que eu sempre fui uma pessoa assim de ação. Eu lembro que quando eu quis empreender a primeira vez, eu estava pensando em lavando o quintal de casa. Aí eu larguei o quintal com sabão, com tudo. Aí meu marido falou assim: Nossa, você não vai acabar de limpar? Falei: Não, eu vou ter que ganhar dinheiro. Aqui eu não estou ganhando dinheiro. Aí, então, foi sempre nessas loucuras assim que eu fui empreendendo, né? E não é fácil. Então, eu fiz uns 3 empreendimentos. O último para mim, o último está sendo agora, né? O marketing de rede, mas o penúltimo foi muito gratificante, que foi eu levar minhas crianças para a escola, porque eu tinha 9 filhos, né? Eu sou vó de 15 netos e um bisneto. Então, eu tinha 9 filhos, eu tinha que levar metade de manhã e metade de tarde. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que que eu vou fazer? Eu tenho que gastar gasolina, porque eu levava eles no município de São Caetano, que o ensino era melhor. Aí eu vendi um carro lá meu que valia 7 mil e dei entrada numa van. Eu sei que fiquei pagando aquela van há 20 e poucos anos atrás, 1.800 por mês.
E aí, eu e meu marido falava assim: ah, você se meteu nessa, você se vira. E essa fala dele me dava mais força, porque eu vi assim: eu tenho que ser eu mesmo. Não pode ser, eu não posso contar com ele. Eu me meti nessa, então o recado que eu deixo é isso mesmo: é empreender sem medo e puxar a responsabilidade para mim mesmo, para você mesmo. É eu que tenho que ir, eu que tenho que fazer. E obrigado Maravilha. por esse espaço. Maravilha. Vamos ao próximo. Qual foi o maior insight e como você pretende aplicar? Vamos lá, o próximo aqui. É um insight, como eu pretendo aplicar. Eu vejo assim no meu agora, né? Que eu estou começando agora, né? Eu quero ir para a gerência, no meu caso, né? E estou aplicando, esse mês mesmo eu fiz assim, porque eu gosto muito de venda. Então, para mim começar a aprender o negócio foi difícil. Eu ficava na venda, na venda, na venda, na venda, até que eu comecei a entender o negócio quando o Oliver fez esse grupo para gente. E a minha próxima é ir para a gerência. E já estou começando já a aplicar sendo mais, fazendo os cálculos, calculando, recalculando, conversando mais com a minha equipe, falando para eu patrocinei uma nova, a minha nova já patrocinou outra, que segunda-feira vai estar no programa. Então, é esse meu, a minha próxima. Gratidão. Parabéns, parabéns, Terezinha. Parabéns. Gratidão pela sua participação. Quero mais uma pessoa aí para trazer. Qual foi o maior insight, outra pessoa, e como pretende aplicar todos esse insight que você teve? Vamos lá, rapidão. Vamos aqui, o Fabrício Alves. Fabrício Alves está com uma postura bacana ali. Vamos lá, Fabrício. Vamos lá, quebra tudo aí. Bom dia, pessoal. Bom dia, Mário. Parabéns aí. Gostei muito da sua colocação hoje, dos demais também. Agregou muito para mim, anotei muita coisa. Então, assim, eu venho de um princípio que eu tenho sempre buscado focar em algo, né? Eu já tive essa transição há pouco mais de 2 anos, eu fiz a transição de carreira e senti muita necessidade de estar procurando focar naquilo que realmente é essencial. Muitas vezes eu disperso muito com algumas coisas e a parte de focar está sendo um processo de melhoria constante. E, sem dúvida, esse treinamento aí tem me ajudado muito a ter essa clareza do que eu quero conseguir. Então, assim, Dani falou num ponto importante. Eu sempre fui, por exemplo, na parte com minha esposa. Eu sempre quis focar em algo, eu sou bem determinado, e queria também que ela seguisse a mesma frequência que eu, né? Então, assim, foi um ponto que eu me deparei. Eu falei, não, não posso cobrar muito dela, porque assim, ela tem nossos filhos, se preocupa com outras coisas. Eu ficava sem a preocupação, não, ela tem que seguir da mesma frequência para a gente progredir, prosperar. E muitas vezes eu cobrava muito ela e deixava de focar no que é o essencial. Então, eu li também no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que a gente tem que fazer, no caso, o exemplo. Então, assim, ela começou a melhorar quando eu comecei a mudar. Então, assim, mudei a postura, passei a focar, passei a ler, e ela foi me acompanhando e entendendo que, assim, esse é o caminho da gente progredir junto. Então, não só cobrá-la, mas também ser o exemplo. Passa a focar no que é essencial, passa a ter menos distrações. Então, hoje a gente, se for sair, a gente fala, não, é importante a gente sair nesse momento, a gente está em condições de sair, está em condições de ir para uma festa, de gastar nisso e aquilo. Então, priorizando o que é essencial e deixando as coisas supérfluas mais de lado. Então, esse foco, tanto que a autorresponsabilidade eu analisei muito. Hoje a minha não é 10, está entre 8 e 9, porque eu estava nessa transição, mas hoje eu já começo a ter essa clareza do que nossa mente é muito nessa pegada. A gente, quando acontece algo, eu penso logo, ó, automaticamente já penso em responsabilizar alguém ou algo. Mas daí a gente começa a entender, não, a culpa é minha, a responsabilidade é minha. Se eu estou com um prejuízo financeiro, a responsabilidade é minha. Então eu tenho que assumir
e isso, essa questão, e também desarraigar de alguns erros do passado, relação com o pai, com a mãe, que vem influenciando negativamente. Mas hoje eu tenho um foco mais que é fazer, deixar de planejar muito. Eu também passei um tempo muito planejando e executando pouco. Hoje eu executo mais, mesmo que dê errado, mas a gente vai corrigindo no caminho. Mas Maravilha. esses insights aí têm me ajudado muito. Uma aqui rapidão, Valéria Viana. Valéria Viana, qual foi o insight? Como, rapidão, como você pretende colocar em prática? Vou resumir rapidinho aqui. Bom dia a todos. Muito bom, assim, eu achei maravilhoso o seu conteúdo. Condiz muito com o que eu estou passando hoje, né? Estou com problemas nos relacionamentos. Eu acho que quando o relacionamento não está bem, eu acho que tudo desanda. Esse é fato. E por conta, assim, que eu também tenho uma menininha especial e toma muito meu tempo, querendo ou não, porque são as terapias, é fono, é uma loucura. Então acaba sugando, tem esse ponto também que a Dani falou. Então, assim, eu me sinto muito cobrada também, né? Tipo, com quem que eu vou deixar para ir em tal lugar, enfim. Não tô te vendo. Gente, eu tô te vendo. Pode continuar, que eu tô te... Agora eu tô te vendo. Ah, tá. Então, assim, assim, eu me cobro muito, né? Eu tinha pessoas que me ajudavam nesse ponto, por exemplo, de eu ir em algum lugar, falar com algum cliente, e essa pessoa ficava com a minha filha, hoje essa pessoa não está mais, né? Infelizmente, está morando, felizmente está com Deus, né? Então, assim, me sinto muito sozinha nesse ponto, que eu tenho uma mãe de 82 anos que precisa muito de mim. Então, é só eu de filha mulher, então a responsabilidade, querendo ou não, cai para cima da mulher, não tem jeito, cai para cima de um filho só. Então, os outros não. Todos trabalham, mas eu, como trabalho em casa, eu não trabalho, né? Então, é assim. E a nota que eu dou para mim hoje é a nota 7. Por quê? Eu me cobro muito e às vezes eu fico esperando a aprovação de outras pessoas. E isso eu me cobro demais. O porquê que eu tenho que dar satisfação para as outras pessoas da minha vida? Não tem esse porquê. Então, eu estou trabalhando muito esse ponto. Outra coisa também é nas finanças, né? Que houve algumas sabotagens aí. Eu até falei na outra reunião. E essa semana aconteceu algo assim que destravou um pouco saiu o entulho assim da minha vida para o novo entrar. Eu falo que saiu o entulho para o novo entrar. E é isso. Então, assim, esse programa que a gente faz aqui de quinta-feira tem aberto muito a minha mente em relação a isso. E eu quero muito mudar para que eu cresça nesse negócio, porque eu sei que eu tenho esse potencial, sempre tive. Mas eu acho que outras coisas acabam tirando mesmo o meu foco, né? Eu até ontem fui na Iara, né, conversar com ela um pouquinho. Ela é minha gerente, né, nesse negócio, e eu estava até conversando com ela, porque eu tenho muitas atividades e eu acho que o menos é mais. Eu acabo me desgastando muito em uma que eu não, eu nem posso estar fazendo, né? E eu comecei a fazer contas no quanto aquilo me dá de resultado. Quantas horas eu gasto para estar ali fazendo uma progressiva num cabelo, 3 horas e meia, 3 horas. Então você tira produto, você tira água, você tira a luz, você tira tudo e você fica com o quê? Sendo que se eu vender um suco, o meu lucro praticamente bate ali. Então, assim, eu comecei a trabalhar um pouco mais, a Yara sabe disso. Então, a semana fluiu melhor para mim. Eu tive bastante vendas, graças a Deus. E estou fechando uma venda agora, então estou muito feliz. Eu sei que se eu focar nesse negócio, eu sei que eu cresço. Então, assim, eu estou trabalhando isso para me desligar de algo que eu gosto muito, fiz a vida inteira, que é o salão de cabeleireiro. Mas eu tenho que me desligar, porque não está me fazendo bem. Entendeu? Então, gratidão a todos. Eu tenho aberto muito a minha mente de verdade, o que você falou hoje, assim, foi tudo para mim, só tenho que agradecer. Maravilha. Esse aqui é um ótimo exemplo sobre a regra 90, 10-90, né? Porque são desafios incríveis e aí nós só temos o controle sobre a reação.
Eu pulei uma frase que eu gostaria para a gente finalizar aqui, gente, gratidão, que é: o processo é mais importante que o resultado. O processo é mais importante que o resultado. Por quê? Uma vez que você cumpre o processo, você paga o preço, o resultado é inevitável, tá? Então, isso aqui é o que faz toda a diferença. Gente, gratidão pela participação. Fiquem aqui. Ô, Olha, Mário, deixa eu colocar só um parênteses aqui antes de você encerrar, porque eu acho que é uma prática, já direto em cima do que a Valéria disse ali. Pessoal, todo mundo tem problema. Foca na solução. Simples assim. Quando a gente olha para o problema, ele cresce. Se a gente deixa o problema ali e começa a olhar, a pergunta que você tem que fazer para você: como eu resolvo isso? Só isso. ok, muito. O como ele já traz aí para a busca da ação, ok? Maravilha, gratidão. Mais alguma coisa, Oliver, que a gente pode encerrar? Gente, até a quinta-feira aí. Gratidão pela participação de todos e uma ótima semana. Bye, bye, pessoal. Maravilha, Bom dia, maravilha. Gratidão, gratidão. Excelente dia Bom para dia. todos. obrigado aí. Vamos para Gratidão. cima, pessoal. Ótima semana, ótima Oh, quem quinta-feira aí gosta para de todos. desenvolvimento pessoal, Dia, quiser bom seguir lá dia. na página Mário Moura DP, é só sobre desenvolvimento pessoal lá, bastante conteúdo que vai ajudar muitas pessoas. Valeu, Mário. Gratidão. Tchau, Show. tchau. Valeu. Gratidão. Gratidão. Bom dia. Bom dia, Valéria. Bom dia, Terezinha. Bom dia. Bom dia, Yara. Marinaldo. Gratidão, bom dia. Bom dia. É. Mário Moura. Do nosso planeta.